O Mauro facilitou bastante a minha vida, ele tocou em alguns pontos bem polêmicos. O que não vai livrar vocês de uma overdose de gráficos, afinal de contas, eu sou economista, esse é meu papel. E nós, todos aqueles pontos que o Mauro disse que encerram as discussões no Brasil, são sobre eles que a gente vai falar. Bom, tributação da riqueza. Não há um congresso como esse em que tenha um painel e que tenha um debatedor que não toque no assunto, que não diga o termo carga tributária. Só que a discussão acerca da tributação da riqueza, ela é um pouco menor do ponto de vista quantitativo e ela é mais do ponto de vista qualitativo. Ela é menos de quanto a gente vai pagar, quanto é necessário se pagar e mais sobre quem deve pagar. Eu não sabia muito por onde começar, resolvi começar do começo. Eu ia falar em digressão, Rodrigo, mas eu fiquei com medo que o Juraci acabou de chegar aqui e ele já proibiu essa palavra. Então, era uma vez o nosso planeta. Bom, depois de diversos fatos históricos, que eu vou ter que resumir um pouquinho para não infartar o nosso debatedor, chegamos ali em 1900. E é a partir daqui que começa a gente tentar entender algumas coisas. Nos anos 1900, eu peguei esse gráfico aqui da OCDE e marotamente eu fiz um recorte ali a partir do final da década de 70, para evidenciar qual era a participação do 1% mais rico e dos 10% mais ricos da população mundial, ou de alguns países selecionados ali, no total da riqueza dos seus países, para mostrar o que aconteceu durante esses anos. Então, a gente percebe aqui que a participação dessas pessoas mais ricas ao longo dos anos 1900, até o final da década de 70, ela foi diminuindo, o que significa que houve uma grande distribuição de riqueza. Por quê? Por uma série de fatores, certo? A gente teve crise, fome, guerra, crash da Bolsa, guerra de novo, Plano Marshall, Woodstock não tem nada a ver com esse gráfico, mas achei importante. Depois, crise do petróleo, enfim. Mas o mais importante nesse período é que o mundo era dividido em dois grandes blocos. Um bloco socialista, com uma economia planificada, que prometia uma igualdade para todos. Um outro bloco, capitalista, que, para fazer frente a essa promessa de igualdade, se fez valer de algumas ideias keynesianas, principalmente, de intervenção direta na economia, para fazer com que se recebesse de imediato os resultados que se esperava do crescimento econômico e da distribuição de riqueza. Então, essa adoção dessas ideias keynesianas, a partir principalmente da Segunda Guerra, elas elevaram aqueles princípios liberais clássicos da equidade vertical, da capacidade contributiva para os juristas, à enésima potência. Só que, aos poucos, isso foi substituído pela globalização, que, entre outras coisas, diminuiu as barreiras para o capital entre os países. Para o capital, não para as pessoas, certo? Nós criamos uma ressignificação do conceito de imigrante. Imigrante passou a ser sinônimo de pobre, certo? Rico não é imigrante em lugar nenhum. E o capital, então, podia bater de porta em porta no mundo inteiro, na velocidade da internet, para buscar os melhores rendimentos. Mas o trabalho, não. Enquanto você pode, da sua casa, aqui em Gaia, fazer uma aplicação em commodities em Nova York, ou na Bolsa de São Paulo, você não pode daqui pintar uma parede em Brasília. E é por isso, o Mauro falou bem ontem na abertura, que começou um descolamento entre a remuneração do capital e a remuneração do trabalho. E o capital começou a ser muito mais remunerado do que o trabalho. Ao lado disso, a gente teve essa globalização, ela foi altamente calcada na negação do modelo keynesiano de economia. Se para Keynes a gente deveria intervir imediatamente para receber já o
os ganhos que a economia podia nos trazer, o crescimento, gerar imediatamente o crescimento econômico, né, já que para ele, no futuro, né, no longo prazo, estaríamos todos mortos, essas ideias foram aos poucos substituídas pelo pessoal da Sociedade Montpellerin, formada ali por Mises, Hayek, Friedman, Popper, entre outros. Bom, o resultado é que, e aqui eu trouxe Piketty, muito obrigado pelo gancho, as alíquotas marginais que a gente tinha, né, aqui alguns países destacados, sobre a tributação da renda, ao final da década de 70, 80, elas foram absolutamente diminuídas. Isso também aconteceu no Brasil, com as alíquotas sobre a renda. Eu vou ter que passar rapidinho os gráficos aqui, porque senão... Só que, se nós diminuímos substancialmente as alíquotas marginais, ou seja, a gente reduziu a tributação sobre aquelas maiores rendas, a gente reduziu substancialmente sobre as maiores rendas, se acompanharmos a arrecadação total de imposto de renda, não. Porque aquele pessoal que estava acostumado com um Estado que prestava serviços públicos, não ia se contentar com menos do que isso. Então, a pressão social para os gastos públicos continuou igual. Só que a gente não cobra dos mais ricos, mas eu tenho que arrecadar a mesma coisa. Façam as contas. Quem é que começou a pagar mais? Pobre. O Mauro mostrou isso no Brasil, com o congelamento da nossa tabela progressiva. E aqui eu destaquei alguns países. Isso nos colocou num ranking aqui que um professor Lodge, um professor brasileiro, colocou. A tributação, Portugal está ali, logo ali, não consegui destacar, enfim, Chile, Brasil, lá atrás, na tributação da renda no mundo. A tributação sobre heranças aconteceu a mesma coisa. Salvo alguns poucos países, a maioria dos países, quando chegaram no final da década de 80, reduziram substancialmente a tributação sobre heranças, de forma que as alíquotas marginais reduziram. Infelizmente, eu não tenho dados sobre a tributação da herança hoje, a arrecadação total de tributação sobre heranças, mas eu tenho a arrecadação total sobre a tributação do patrimônio, e ela também, assim como a da renda, continua igual. Novamente, façam as contas. Se nós reduzimos as alíquotas sobre os maiores patrimônios e continuamos arrecadando a mesma coisa, quem é que está pagando? Pobre. Certo? E essa é a nossa posição, tanto de Portugal quanto de Brasil, na tributação do patrimônio. O Brasil ali, 1,5% do PIB, Portugal um pouco menos, inclusive. E aí vejam, se a ordem é tributar pobre, como é que se tributa pobre, meu caro Ângelo? Consumo. Ora, e façam-se os IVAs. Crescei e multiplicai-vos. E eles se multiplicaram e cresceram. Portugal está aqui em vermelho. Não tem o Brasil porque nós não somos mundialmente famosos por ter disponibilidade de dados históricos. Mas está aqui Portugal e o que fez com a tributação sobre o consumo para a tributação do Reino Unido, média da OCDE, para a gente ver que a tributação sobre o consumo, e vocês são fiscais, eu não preciso ficar explicando o quanto é regressiva a tributação sobre o consumo. Pois bem, agora a gente apareceu aqui, ó, na foto, aqui na frente. Então, ó, gente, eu não preciso nem ter o gráfico lá do Brasil para dizer o que a gente fez com o consumo, porque o próprio ranking já nos mostra, né? A gente tributando quase 16% do PIB no consumo. Ok. E aí eu colo de volta o que eu tinha recortado do gráfico lá nos primeiros slides. Houve, então, uma guinada que não foi do nada. A gente deixou de tributar os grandes patrimônios, as grandes rendas, e o resultado foi a volta da má distribuição de renda e patrimônio. Esse é um gráfico interessante, que eu peguei os Estados Unidos como exemplo, porque lá começou antes a substituição, Reagan, enfim, a substituição das ideias keynesianas pelo neoliberalismo. E a gente tem aqui em azul claro, ali embaixo, o PIB per capita para adultos, para mostrar que houve um crescimento do PIB. E as ideias neoliberais, elas sempre
foram pregadas dizendo, olha, não tem problema se alguém ganhar muito, se todo mundo ganhar, vamos ser felizes. Né? O problema é que isso empiricamente não é bem assim. Se a gente pegar nos anos de 40 a 60, a gente teve um crescimento de $315 na renda dos 50% mais pobres nos Estados Unidos por ano, o que representou 146% de crescimento em 20 anos. De 60 para 80, isso continuou acima de $300 por ano, que representou apenas 58%. Para 2000, 15%. Para 2020, 2%. O que vai acontecer nos próximos 20 ou 40 anos com os 50% mais pobres? Se continuar essa trajetória. Pois bem, esse efeito a gente pode ver em vários outros lugares, aqui nos anglo-saxões, ainda com Piketty. Aqui o milésimo, para te fazer mais feliz, ô Mauro, não pegamos o centésimo, pegamos o milésimo. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Austrália. Europa, Estados Unidos. Países emergentes, novamente não temos o Brasil, porque nem Piketty achou dados no Brasil. Não tem dados no Brasil, dados históricos. Mas a gente percebe que é um fenômeno mundial. E aí, Piketty, então, ele chega a uma conclusão de que o capital ele tem uma rentabilidade média entre 4% e 5%. Certo? Mas mesmo dentro do capital, ele não é igual. Os menores capitais têm uma rentabilidade menor do que os maiores capitais. Enquanto os menores têm de 2% a 3%, os maiores até 7%. E ele propõe, então, uma reatualização do Pacto Social Democrata e Fiscal do século passado, com revitalização do Estado Social, imposto progressivo sobre a renda e criar um imposto mundial e progressivo sobre o capital, acompanhado de uma grande transparência internacional. Ainda bem que ele chamou isso de utopia, né? Porque poupa-nos o trabalho de discutir. Mas eu só discordo dele quando ele a chama de útil. E aí eu vou dizer por quê. O Mauro falou do nosso imposto sobre grandes fortunas, que o legislador constituinte fez questão de colocar com pleonasmo na Constituição para dizer, olha, o Mauro está certo. Não é para tributar o 1% mais rico, é para tributar as grandes fortunas. Só fortunas já estava bom, mas ele colocou grandes. Era para deixar isso bem claro. Que era um arremedo do imposto sobre o patrimônio líquido que se discute em vários outros países. Algumas coisas precisam ser desmistificadas quando a gente fala sobre a tributação sobre o patrimônio líquido. O Mauro falou da tributação sobre fluxo e capital. Bom, se a gente tem o capital rendendo em média de 5% entre 2 e 7%, ele não está estático, ele está produzindo renda. Se você eventualmente tributa a uma alíquota de 1% um capital que te rende 5%, você na prática está criando uma alíquota adicional de renda sobre ganho de capital de 20%. É matemático. Certo? Então você não estaria tributando fluxo. Aliás, não estaria tributando estoque, estaria tributando fluxo também. Certo? Mas a gente tem o problema da liquidez. Não temos. Por que não temos? Esse é um gráfico tirado de dados do Tesouro Americano, que mostra como é a composição do patrimônio das pessoas norte-americanas, e isso não é muito diferente em praticamente todos os países. É óbvio que ali para cima a gente tem uma grande parcela da população que não tem nada de patrimônio, certo? Mas entre os que têm patrimônio, essa é a composição do patrimônio. Então a gente tem ali os patrimônios mais marronzinhos, ou seja, patrimônios formados basicamente por residência de habitação, alguma poupança, veículos e fundos de pensão, e conforme esse patrimônio vai aumentando de tamanho, os ativos imobilizados vão perdendo importância relativa para os ativos financeiros, como participações societárias, investimento em fundos de renda fixa, investimentos em renda imobiliária, enfim. Então, os maiores patrimônios, que são aqueles que dão a renda de até 7%, são patrimônios estruturados substancialmente sobre ativos de altíssima liquidez. Então, essa história de se a gente tributasse o patrimônio, ele não vai ter como pagar, porque não tem liquidez. Não é bem assim também. Aí vem o próximo, né, já falei sobre a questão fluxo-estoque. Aí o próximo argumento mas se você fizer um tributo sobre o patrimônio líquido, haverá fuga de capitais. E adivinha? É verdade, haverá. É lógico.
Se a gente acabou de dizer que a globalização permitiu que os capitais pudessem bater de porta em porta para encontrar o seu melhor rendimento, se eu tributei aqui, isso transformou o meu rendimento líquido diminuiu, eu vou embora, certo? E é por isso que Piketty acertou ao chamar esse imposto de utopia, porque ele só seria possível se ele fosse mundial, o que acredito que jamais a gente chegaria num estágio desse nível intelectual. E aqui a gente tem um trabalho magnífico do Gabriel Zucman, que ele estima 8% da riqueza mundial em paraísos fiscais, porque todo mundo resolveu que queria um capital especulativo para chamar de seu, e os paraísos fiscais se multiplicaram, certo? Então, aquela utopia é cada vez mais utopia. Aí vem a minha discussão sobre o fato dela ser útil, porque no Brasil a gente tem uma série de impostos sobre o patrimônio, né? A gente tem o ITR, que se o Mauro tivesse falasse depois, eu ia jogar essa bomba para ele, falar, explica aí. Que é um arremedo de imposto que deveria ter efeitos extrafiscais importantes num país de dimensão como o Brasil, mas tributar qualquer coisa que se relacione ao agro no Brasil ganhou um status cultural de imunidade religiosa. A gente tem o ITBI, que tributa tributação imobiliária, o IPVA, que tributa veículos, IPTU, que tributação imobiliária também. Percebam que tudo isso aqui incide apenas sobre a parte marronzinha daquele gráfico. Ou seja, a tributação sobre o patrimônio, que o mundo inteiro utiliza para transformar sua matriz tributária em algo um pouco mais progressivo, a gente consegue fazer com que seja regressiva. A gente tributa substancialmente os patrimônios menores. O único imposto que a gente tem que poderia alcançar a parte azulzinha do gráfico, que é os maiores patrimônios, seria a tributação sobre heranças, certo? E aí, Chico Buarque, professor Vasco, dizia que nós brasileiros herdamos no sangue lusitano uma certa dose de lirismo, além da sífilis, é claro. Herdamos também um absoluto desprezo por esse tipo de tributação, o que do ponto de vista econômico é absolutamente irracional, certo? Por quê? Ela aumenta a igualdade de oportunidades, o que é uma perspectiva absolutamente liberal, certo? Porque você não pode falar em meritocracia se você antes não fornecer igualdade de oportunidades. Você tem uma melhor capacidade contributiva, você tem uma melhor distribuição de riqueza, óbvio, dependendo do que você fizer com a arrecadação desse tributo. Se você arrecadar do rico e devolver para o rico, não muda nada. E você pode prevenir o aumento da riqueza dinástica, que é diferente daquilo que o professor Vasco falou. O próprio Stuart Mill dizia, eu sou obrigado a suportar alguém que conseguiu acumular capital pelo seu próprio esforço, mas eu, enquanto sociedade, não sou obrigado a aceitar alguém que recebeu todo o seu patrimônio do nada. Então, quando eu digo isso lá no Brasil, e lá a gente está vivendo um momento de polarização política extrema, me chamam de comunista. E, como eu disse, ele é calcado em princípios absolutamente liberais. É por isso que eu digo, liberais do mundo univos. E não sou eu que disse isso. Isso está no relatório da OCDE, que foi publicado agora em 2021, em maio de 2021. Relatório excelente, com vários estudos empíricos que defendem a tributação sobre heranças como um grande potencial de reverter esse problema de concentração de riqueza que a gente está vivendo. Como eu disse, a base ideológica de John Stuart Mill. Então, o principal ponto da tributação sobre a herança que eu quero colocar é que a base de cálculo é exatamente a mesma da tributação sobre o patrimônio líquido. Exatamente a mesma, certo? Mas a gente tem alguns ganhos. Por quê? Em São Paulo, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente fez uma pesquisa e nós encontramos que o patrimônio fica em cada geração por cerca de 26 anos, em média. Se eu faço uma alíquota de 1% para incidir sobre o patrimônio líquido, eu tenho que fazer durante uma geração 26 lançamentos tributários com um custo altíssimo, porque
a tributação sobre o patrimônio, o grande problema da tributação sobre o patrimônio é justamente você quantificar o valor de mercado de bens que não foram efetivamente comercializados. Ao passo que, na tributação sobre herança, eu faço essa avaliação uma vez a cada geração. Então, uma alíquota de 1% sobre o patrimônio líquido anual é absolutamente, matematicamente igual a uma alíquota de 26% a cada geração. Né? Então, por isso eu digo que, do ponto de vista racional, não faz nenhum sentido a gente perder tempo, e eu digo que aquela utopia é utopia, mas não é útil, porque ela tem entorpecido os nossos debates. Toda vez que se tem um think tank discutindo a tributação sobre o patrimônio, tem um painel para discutir um imposto absolutamente teórico que jamais vai sair do papel, porque jamais vamos ter as condições para se atingir a maturidade para se ter esse imposto mundial, e a gente deixa de melhorar a nossa matriz tributária com os impostos que a gente tem e que a gente deveria dar mais atenção, como, por exemplo, a tributação sobre heranças. Posso só dizer uma coisa? É que o Dr. Nuno Barroso acaba de anunciar que os membros deste painel vão pagar um imposto sobre excesso de tempo. Oh, meu Deus. Excesso de tempo. 2 slides. Em 96, um dos maiores escritores que esse mundo já conheceu atravessou o Atlântico para nos levar um recado sobre a distribuição da riqueza. E eu, longe de um mestre como esse, eu só tenho a agradecer todos os dias por ter nascido num país de língua portuguesa e poder ler Saramago no original. Quase 30 anos depois, venho devolver a mesma mensagem que continua ainda mais atual. E sobre o tema do nosso congresso, que política fiscal devemos ter no final da década? Eu espero que a gente tenha uma política fiscal focada em promover a justiça tributária, resgatando a função extrafiscal da tributação como indutora à distribuição de renda em atendimento ao princípio da capacidade contributiva. Muito obrigado a todos.